Novamente, bem-vindos então a estes vídeos sobre PHP avançado e intermédio e ao PHP MyAdmin, onde temos estado a concentrar as nossas atenções. Neste vídeo, nós vamos então criar a nossa base de dados. Vamos criar aqui uma base de dados para verificar como é que isto funciona e para introduzir aqui alguns conceitos que depois iremos aprofundar a posteriori. Então, para criar uma base de dados, nós vamos aqui ao banco de dados e vamos criar uma base de dados seguindo um pouco aquela perspectiva que eu utilizei para explicar as bases de dados. Vamos colocar aqui uma base de dados chamada negócio. Ok? E eu chamo particularmente a atenção para a forma como nós criamos o nome das bases de dados. Eu não utilizei propositadamente os acentos aqui no O. Ok? Negócio levaria um acento. Eu prefiro não utilizar por uma questão de compatibilidade, ok? Não quero ter problemas de incompatibilidades com a língua inglesa e, portanto, como a língua inglesa não contém letras acentuadas nem caracteres estranhos como ser cedilhados ou coisas do género, eu prefiro chamar negocio do que negócio, sendo que eu lhe chamo o base de dados negócio, o banco de dados negócio. Não vou mexer aqui no collation, não interessa, e vou aqui colocar em criar. Okay? E a partir deste momento, banco de dados negócio foi criado. Existem outras formas de criar bases de dados também, mas esta aqui é muito sinceramente a mais simples. E reparem como ela já aparece aqui deste lado. Eu vou clicar aqui em negócio e reparem que neste momento não tem nenhuma tabela encontrada no banco de dados. E portanto, a base de dados que se chama então negócio não tem neste momento qualquer tabela. Okay? Então nós vamos poder criar a tabela. E a tabela tem aqui esta possibilidade de nós podermos atribuir um nome e depois imediatamente a seguir um número de colunas. Mas nós nem sequer somos obrigados a criar aqui um número de colunas, mas vamos colocar só com uma. Okay? Então vamos colocar aqui, por exemplo, clientes. Okay? Mais uma vez seguindo a mesma filosofia de atribuição dos nomes à base de dados. Eu utilizei clientes, se porventura se alguma letra de clientes fosse acentuada, eu retiraria o acento. É uma prática que eu tenho para evitar as tais incompatibilidades. E vou pôr aqui quantas colunas é que eu vou precisar. Bem, eu sei que vou precisar não de uma, mas sim de umas 4. Ora, eu preciso de um número de cliente, o nome, a morada e a data de nascimento. Então eu vou precisar de 4 colunas, ok? Isto é depois alterável, como eu vou ter a ocasião de mostrar. E então, quando eu tenho aqui este espaço já preenchido, eu vou clicar em executar. E ele vai, então, criar a minha tabela, cá está com o nome clientes. Reparem que aqui em cima tenho o add one columns, ok? Isto deveria estar em português, adicionar uma coluna e executar. Se eu quiser adicionar uma coluna, eu simplesmente clico aqui, executar e automaticamente é adicionada mais uma coluna aqui em baixo. As colunas aqui, curiosamente, estão definidas, são adicionadas como uma nova linha, ok? Porque eu estou aqui a configurar, então, o aspecto da minha tabela clientes. Então, a minha tabela clientes tem aqui o nome das colunas e depois tem o tipo das colunas, ok? O tipo das colunas é que tipo de valores é que esta coluna vai poder permitir gravar. E já lá vamos. Vamos imaginar que eu quero colocar aqui o número do cliente. Então, eu vou colocar aqui num cliente, ok? E eu também gosto de não separar os termos, porque isso implica depois na parte das consultas a utilização de alguns caracteres especiais e que eu às vezes gosto de pura e simplesmente ignorar, e então neste caso, normalmente se eu quero separar títulos, eu utilizo então um underscore para facilitar. É evidente que depois para apresentar tabelas com os resultados das minhas pesquisas, isto pode depois parecer um bocado estranho, mas para aquilo que nós estamos a aprender é suficiente. Ora, temos então o primeiro campo, a primeira coluna, será número de cliente, que vai ser de valores tipo inteiros. Temos aqui, quando clicamos, um conjunto muito alargado de tipos de valores, que nós depois iremos estudar com algum detalhe, não todos, mas uma boa parte deles. Mas reparem, estão aqui à cabeça os 4 tipos mais utilizados. Os valores inteiros, ok? E, portanto, nada mais há a dizer. A segunda coluna vai ser para o nome do cliente. Então, eu vou colocar aqui nome cliente. E, neste caso, já não vai ser um valor inteiro, vai ser sim um valor não de texto, mas sim de varchar. E depois eu irei explicar em maior detalhe o que o varchar é. Mas neste caso significa que eu posso definir um tipo
de dados varchar, e aqui à frente eu vou definir qual é a quantidade de caracteres, okay? É uma variável de caracteres. Quantos caracteres é que eu vou reservar para poder escrever o nome do meu cliente? E eu vou utilizar aqui 50. 50 será suficiente para escrever o nome de cada cliente. Depois aqui em baixo vou colocar a sua morada, a morada do cliente. Eu podia escrever só apenas morada, mas não há problema. Neste caso vai ser também um varchar, mas de 100. Ok. E finalmente vou colocar aqui a data de nascimento. Pode ser necessária para alguma coisa, por exemplo, para enviar um postal de aniversário quando o cliente faz anos. E então, neste caso, a data de nascimento vai ser do tipo date, ok? E reparem que neste caso nós temos aqui, para além destes 4 valores, temos aqui os valores numéricos, e depois vamos ver aqui em detalhe qual é a diferença entre cada um destes valores. Temos tiny hint, small hint, medium hint, big hint, decimal, float, double, real e por aí fora. Temos também os valores booleanos, que são os verdadeiros ou falsos. Depois temos os tipos de valores relacionados com datas e tempo. Depois temos os tipos de valores relacionados com variáveis alfanuméricas, que é o caractere, o varchar, o tiny text, o texto, o medium text, long text, por aí abaixo, uma série de coisas. E depois temos aqui ainda o spatial, que nós não iremos lá chegar, para valores geométricos, pontos, etc, etc. Eventualmente não iremos lá chegar, tudo dependerá depois do rumo destes vídeos. Ora, preenchemos então aqui os nossos dados. Data de nascimento nós não precisamos de colocar aqui rigorosamente nada, porque o valor date não precisa de definição de tamanho, e vamos então salvar, ok? Vamos aqui clicar em salvar, e cá está então a nossa tabela de clientes criada na nossa base de dados de negócios. Se eu agora quiser, eu aqui tenho a informação da estrutura da minha base de dados, tenho aqui, a partir daqui, uma série de ações. Eu posso alterar, eliminar, definir chaves, depois iremos ver o que é isso, enfim, fazer uma série de muitas operações. Tenho aqui o espaço ocupado, tenho aqui adicionar colunas, enfim, uma série de outras opções, ver relações, algo que iremos ver lá mais para a frente, visualização para impressão, isto é, se eu quiser imprimir numa folha os dados da minha tabela, é importante, e isto é muito interessante porque nós temos que ter sempre presentes qual é a estrutura das bases de dados que estamos a usar, mas neste caso não vamos usar, não vamos imprimir nada disto. Se eu quiser introduzir um cliente na minha base de dados, eu vou então utilizar aqui a tecla de inserir. E no próximo vídeo eu vou explicar aqui de uma forma muito básica como é que nós inserimos aqui dados nas nossas bases de dados através do PHP MyAdmin.